justiça denota legalidade e igualdade. A preservação dos direitos do cidadão e a igualdade de direitos. Em resumo, justo é quem aplica a lei, né? E aquele que aceita a igualdade entre os cidadãos. Meu nome é Paulo Roberto Lupi. Eu nasci na cidade de Colatina, noroeste do Espírito Santo. Pouco calorenta, mas é uma boa cidade. Vivi lá até os 25 anos de idade. A infância foi muito bem assim, vivida, né? Porque era comum a turminha de rua, né? Tanto na infância e na adolescência, né? E mais à frente, já as turmas que a gente tinha, eu compartilhava com relação ao futebol, né? A turma que jogava futebol se reunia muito, em razão daquela convivência quase que diária, né? Tinha facilidade, né, de fazer amizade, de conviver com as pessoas, não tinha inimizade, entendeu? Tudo dentro daquele princípio, né, que vem da família, da criação, né, que a gente vai aplicando no dia a dia, né. O Tribunal de Justiça deve ter sua estrutura com base nas constituições federal e estadual, né. E, obviamente, dentro dessa estrutura montada, deve estabelecer internamente meios para atingir seus reais objetivos, qual seja, reexame das sentenças de primeiro grau e exame dos pedidos que são diretos ao tribunal, dirigidos diretamente ao tribunal. Eu tenho pautado nessa atividade com muita cautela, com muito cuidado, porque quando se decide um processo, tem que se pensar bem no resultado e no efeito, né, dessa decisão. Então eu procuro ser cauteloso, cuidadoso e no exercício da minha autoridade, exercê-la exatamente no momento oportuno, no momento certo, né? Não adianta atropelar a lei e querer ser autoritário antes do tempo, né? Na minha vida escolar, eu tinha optado pelo curso científico na época, né? Mas não era bem o que eu queria, então eu acabei parando o científico pela metade e passei a atividade de estudante de escola de contabilidade. E dentro da escola de contabilidade, a tendência para trabalhar na área jurídica é maior, né? Quer dizer, ou como contador, ou como advogado, etc. Logo depois veio a fundação da Faculdade de Direito de Colatina, né? Onde eu morava. Então eu me inscrevi no vestibular, passei, fiz o curso e acabei, a partir de 75, exercendo a atividade de advogado em empresa comercial. Depois eu ajudando o advogado da empresa e depois eu passei a ocupar o cargo de advogado da empresa e até do grupo, né, empresarial. Eu trabalhei uns 10 anos como advogado, cheguei a trabalhar 10 anos. Aí eu fiz o concurso para magistratura, fiz a escola de magistratura, fui bem classificado até e depois eu fiz o concurso, né, e fui aprovado. Eu atuei em Afara Capital, que no início a gente fica aqui, tipo um aprendizado até, né? Mas eu fui ao interior, fui para Iconha, Aracruz, Linhares, Serra e Vitória. Esse foi o caminho que eu trilhei como titular, né? E Vitória, Serra e Vitória, assim, dentro da região metropolitana, né? Não encontrei dificuldade. Fui para a infância lá, de Vitória, fiquei lá 18 anos. Né?
Era uma vara única, passou a ser desdobrada em duas, né? Civil e criminal. E eu terminei lá numa parte civil, né? Em outubro do ano passado eu fui promovido a desembargador. Final de outubro, né? É uma atividade totalmente diferente da magistratura em si, né, de primeiro grau, porque muda, você passa a não oferecer sentenças e despachos, você está reexaminando o que já foi feito. Entendeu? Então, é uma atividade totalmente diferente e que requer muito cuidado, porque você submete o seu trabalho a um colegiado, né? Quando não é uma decisão monocrática, que a parte pode recorrer, né? Aquilo que é de uma Câmara, você tem que submeter ao colegiado ou ao tribunal pleno, né? Então não é só o seu pensamento, você pensa, aplica e submete aos colegas para ver se você está no caminho certo. A minha família é bem constituída, com esposa, 4 filhas, né? A minha esposa chama-se Jamile, né? Casamos em 68, nos conhecemos em 63, mais ou menos. Né? Lá se vão mais de 50 anos. Né? Só de casamento vão para 47. As filhas chamam Cíntia, Natasca, Priscila e Náshila. São as 4 filhas, né? Tenho genros, um chama-se Américo, o outro Alessandro, o outro Nelson. E dos netos tem uma neta que chama-se Natália, né? É a única neta. E os netos, pela ordem, são Paulo Eduardo, Vitor, Rafael, João Pedro e Bernardo. Pela ordem de antiguidade. Meu pai chamava-se Arnaldo Lupi. Morou em Colatina há muitos anos, né? Onde morreu. A mãe Paulina Gilberto Lupi, como eu disse, costureira, estava benquiça lá na cidade. E ambos faleceram lá mesmo, né? E coincidentemente, as famílias de Lupi e Gilberto, né? São da mesma região no interior da Itália, de Mantova, no interior de Mantova. E essas duas famílias tinham assim, uma distância entre uma e outra de 8 quilômetros. Veja bem, família Lupe e família Gilberto. E meu pai é Lupe e minha mãe é Gilberto. Então as origens são de Mantova, na Itália. E vieram se conhecer em Colatina. Tinha 2 irmãs, Tereza Cristina e Regina Selle, e o irmão chamava-se Carlos Alberto. Carlos Alberto a profissão era jornalista, né? Ele começou a carreira dele em São Paulo, no Jornal do Brasil, sucursal de São Paulo. Ele trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo, no Estadão, depois foi para o Rio para exercer atividade em agência de publicidade, né? Marketing, publicidade, etc. E, infelizmente, em março do ano passado, teve um mal súbito, né? Acabou falecendo lá no interior do estado do Rio, onde ele tinha um sítio, morava num sítio. Né? Mas ele era muito conceituado na área de jornalismo na época, né? Teve, acho que, 6 ou 8 livros publicados. A Regina é funcionária do judiciário aqui, né? E a Cristina, ela é farmacêutica e bioquímica lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. E agora concluiu um curso de engenharia ambiental também. Muito estudiosa. Era a caçula da família, né? Temporona, e acabou se dedicando muito a estudo, né? Com 3 cursos superiores ela tem. Desde criança que eu tenho a tendência para fotografia, né? Sempre gostei de fotografar. Eu venho desde uma máquina que tinha lá na casa do meu pai, cuja marca era Capsa, a marca alemã, depois a Olympus e as Canons da vida, né?
Aí, a partir de um certo tempo, passei a usar só Canon, né? Mas eu sempre gostei de fotografia, sempre que eu tenho tempo, saio para fotografar. E cheguei a expor, né? Eu fiz uma exposição de fotografia há uns anos atrás. Foi feita aqui no tribunal e no aeroporto, né? Numa viagem ao exterior, eu tive uma ideia ao ver uma exposição de torres. E como eu tinha muita foto de torres e cúpulas, né? Eu fechei até o quadro de propaganda da exposição numa igreja que tem na Itália, que tem uma torre e uma cúpula, né? E a foto dessa igreja foi o mote para poder abrir a exposição. O que me faz mais feliz é a reunião da família, né? É poder rever filhas, genros, netos, né? A gente não consegue passar uma semana sem vê-los, né? Então estão sempre ligando e procurando um visitar o outro, de forma que a gente possa ter esse lado de felicidade, né? Já dividido com a própria família, né? Tem que ter muita certeza do que está fazendo, porque é a vida dos outros, é o patrimônio dos outros, né, que a gente está tratando, né? Então tem que ter muita cautela, muito cuidado, mas o trabalho feito vale a pena.